naqueles anos, houve todo um florescimento feminista no Brasil impressionante, né, naqueles anos. Muito bacana. E uma das coisas que aparecia muito era as cartilhas da Fundação Carlos Chagas. Então, teve uma produção feminista no começo da década de 80 muito intensa, né? Com essa volta do pessoal que estava no exílio, né? Então, muita coisa foi produzida em saúde da mulher. Tem, inclusive, uma coleção inteira que foi feita pelo IDAC. O IDAC era um instituto que o Paulo Freire era um dos fundadores, chamava Instituto de Ação Cultural, onde trabalhava especificamente essas questões. E tinha uma parte de feminismo que foi escrita por Rosisca Darcy de Oliveira e Marisca Darcy de Oliveira, ilustrada pelo Miguel Paiva. É uma coleção inteira de saúde da mulher, inclusive material educativo, material maravilhoso. Então, nesse período, vai ter a chamada Carta de Itapecerica. Eu estava na faculdade, em 1983, quando teve a carta que fez uma agenda, né, em torno da saúde da mulher, especificamente sobre a criação do paísmo. O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a primeira versão é de 1983. Eu estava na faculdade, um país-me surgindo. Isso, então já havia acumulado uma reflexão foi um encontro incrível. Isso foi uma grande motivação para eu ir para essa coletiva, né? Para essa área de saúde coletiva, que foi o PAISME. Ele é um encontro feliz entre a saúde coletiva, o movimento da reforma sanitária, vamos dizer assim, o setor mais progressista, mais batalhando pela equidade em saúde, né? O que a gente tinha para a criação do Sistema Universal de Saúde. O encontro disso com o feminismo, né? Então, o PAISME é o pensamento programático em saúde da mulher. E a gente tinha um acúmulo que vinha da década de 60, 70, né? Então, nós descendemos muito do trabalho, por exemplo, do Our Bodies Ourselves, né? Dos grupos de mulheres, dos grupos de autoajuda que surgem na década de 60, né? Vão desabrochar ainda mais na década de 70, né? O Our Bodies Ourselves é um livro que antecipa tudo isso que a gente chama hoje em dia de crowdsourcing, né? É muito bacana, porque era um conhecimento feito pelas mulheres, a partir das mulheres. Então, havia um acúmulo de reflexão e de inovação feminista que era muito bacana, muito importante, né? Naquela ocasião. Então, o PAISME, quando o PAISME é criado, a quantidade de material educativo em saúde feminista que havia é uma coisa impressionante, né? E esse é o período onde a gente vai ter os grandes encontros feministas, os encontros feministas que mudaram a história, tipo o encontro de Bertioga, o famoso segundo encontro latino-americano feminista da América Latina e do Caribe. Ele foi extraordinário. Então, por exemplo, naquela ocasião, a gente fazia oficinas de autoexame. Né? Conta um pouco o que era essa oficina de autoexame. Então, descende desse movimento subversivo das mulheres. As mulheres se viam, né? Na década de 60 isso era muito evidente. A grande maioria dos médicos eram homens e eles eram a grande autoridade sobre o corpo das mulheres, que tinham muito pouco acesso a conhecimento sobre qualquer coisa. Elas iam para o parto totalmente ignorante, a contracepção, a mesma coisa, e assim por diante. Então, as mulheres, elas conseguiram cúmplices que decodificassem os livros médicos para elas e montaram grupos a respeito disso, né? É muito linda a história. Eu até passo nas minhas disciplinas um filme que chama She's Beautiful When She's Maravilhoso, Angry, tá né? na Netflix ainda, né? Tá no Netflix, isso. Acho que tá. Eu tentei passar um dia desse e não tava, mas me disseram que tinha voltado. E ele conta isso, que elas começaram a fazer isso, aí montaram uns cursos, né? Isso lá em Boston, no MIT, elas fizeram realmente um grande barulho. E o primeiro curso foi sobre masturbação, para vocês terem ideia. Então, era uma coisa... Muito aí subversiva. todo mundo queria o material do curso. Elas fizeram o material do curso. Do material do curso rolou o livro. O livro é considerado um dos 100 livros mais influentes do século, né? Do século XX, do século passado.
E eu queria até chamar a atenção, a gente vai voltar a falar sobre isso, está rolando uma tradução do português do Arbazal Selvas, né, um esforço colaborativo, né? E em breve será lançada uma versão em português, muito atrasada, porque o Arbazal Selvas foi traduzido, sei lá, em 40 línguas, e entre elas não está o português, né? Então, estamos fazendo isso com um atraso de algumas décadas, mas antes tarde do que nunca. E eu Sim. acho que com toda uma atualização de linguagem com relação a isso, né? Uhum.